Vamos continuar então, pessoal, lá na nossa resolução 432, no seu artigo 9º, o veículo será retido até a apresentação de condutor habilitado, que também será submetido à fiscalização. Então, como eu falei para vocês, o condutor que foi flagrado dirigindo sob efeito de álcool, ele vai ter o seu documento de habilitação recolhido, vai deixar de ser um condutor devidamente habilitado e nós vamos liberar esse veículo para outro condutor que também vai ser submetido à fiscalização. Então, esse outro condutor vai ter que soprar o etilômetro e, nesse caso, se der zero, né, obviamente, se ele estiver sem nenhuma irregularidade, vai ser liberado o veículo para esse caso. Aí o parágrafo único diz o seguinte: caso não se apresente condutor habilitado ou o agente verifique que esse segundo condutor aí não está em condições para dirigir, o veículo será recolhido ao depósito do órgão ou entidade responsável pela fiscalização mediante recibo. Tá? É aquilo que estava previsto lá no parágrafo 4º, lá que nós lemos na infração na medida administrativa de retenção, estava lá, conforme o parágrafo 4º do artigo 270, está aí o texto, né? Não se apresentando o condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito, aplicando-se neste caso o disposto no artigo 271, que é a remoção do veículo. Tá? Então, se não tiver condutor habilitado no local lá para retirar aquele veículo, para passar a conduzir aquele veículo, esse veículo vai para o guincho e para o pátio. Tá? Então a gente remove o veículo para o pátio, na falta de condutor habilitado. Vamos lá, pessoal. O CTB lá no... Oi. No caso, aqui, o órgão de fiscalização seria, no caso, a polícia, né? Então, no Sim, caso, vai para o nós... quartel? Não, o veículo vai para o depósito que já tem o convênio firmado com a prefeitura, com a PM. Tá? A maioria das prefeituras, pessoal, tem algumas que não há, e inclusive eu oriento todos os comandantes para que a prefeitura, geralmente as maiores têm e algumas menores não têm, mas a gente tem que incentivar que eles façam. Todo órgão de trânsito deve efetuar, aí o órgão de trânsito é Prefeitura Municipal, Secretaria de Infraestrutura, né, são os órgãos de trânsito. Nós somos agentes do órgão de trânsito. Então toda a prefeitura lá deve ter ou guincho próprio e pátio próprio, ou licitar, né, contratar uma empresa para que efetue esse serviço de guinchamento, que é o serviço de remoção, e o serviço de guarda de veículos removidos. Então, na tua cidade lá, quando tu chegar no batalhão para trabalhar, deve ter lá, qual é o guincho credenciado aqui neste batalhão. Aí o Copom, todos os policiais já vão saber lá, não. Aqui, nessa cidade, é o guincho tal e o pátio, o veículo vai para o pátio tal. Vamos citar, por exemplo, aqui em Florianópolis, nós temos a Sinasc, lá em Palhoça. Então, os veículos que são removidos, por exemplo, lá na 401, lá no posto lá da Polícia Rodoviária Estadual, quando a gente faz uma operação de trânsito, o guincho dessa Sinasc vai lá, pega o veículo e leva para o pátio que foi contratado pelo órgão de trânsito, que é lá a Sinasc, lá em Palhoça. Tá? Vocês vão ter essa experiência nas aulas de operação de trânsito, pessoal. Podem ficar tranquilos ali. Nós vamos botar alguns veículos aí no guincho e mandá-los para o pátio. Tá? Há prefeituras no interior, quem for trabalhar principalmente em cidades pequenas, aí, destacamentos, cidades menores, que a prefeitura não tem, né, não adotou esse procedimento. Então, vocês, até como policiais militares, até para poderem executar o serviço de maneira adequada, tá, digam para a prefeitura para que a prefeitura licite. Tá? Há alguns quartéis em cidade pequena que o policial, como não tem pátio lá terceirizado pela prefeitura, eles recolhem para o quartel. Tá? E isso acaba tornando, pessoal, tem alguns quartéis aí, talvez até algum colega aí do interior aí que conhece lá o quartel da sua cidade, tem lá aquele monte de ferro velho empilhado lá no quartel da PM, tá? E por isso que eu já estou falando para vocês, mesmo em cidades pequenas, pessoal, conversem lá com o comandante do destacamento, com o sargento ou com o policial que for comandante do destacamento. Às vezes tem cidades pequenas aí que policiais, às vezes vocês vão até atuar sozinho muitas vezes em cidades do interior aí, forcem
conversem com os órgãos municipais, ali com a prefeitura, para que seja licitado um pátio, um guincho, para vocês botarem aquele carro lá de maneira adequada. Tem alguns quartéis que removem o carro para o quartel aí tem quartel aí que inclusive já está sendo notificado pela vigilância sanitária por causa de dengue, né? Fica aquele cacareco de carro lá, de ferrugem lá, enferrujando muitas vezes, porque daí às vezes leva uma multa lá de R$3.000, geralmente já não é só embriaguez, já levou uma multa por outra coisa, aí tem veículos que nem o cara abandona, nem vale a pena, mas pelo valor das multas ele nem vai mais buscar. Aí fica esses cacarecos lá esperando ir a leilão nos pátios dos quartéis, tá? Então, orientação para vocês aí, busquem um órgão específico lá para que seja feito esse guinchamento para um local adequado, né? Para que seja feita a guarda e lá eles fiquem com a responsabilidade lá de efetuar essa guarda. Até porque depois esse pagamento por esse serviço é feito pelo próprio particular lá que teve o seu veículo guinchado, teve o seu veículo removido, né? Não tem nada a ver com a PM esse pagamento. Fechou? Era isso esse questionamento? Sim, senhor, positivo. Acabei até acho que falando mais do que... Mas é importante vocês já saberem quais são os procedimentos que a gente tem que ter na prática, lá na ponta, pessoal, que é uma dificuldade. Chegar lá na prefeitura, não tem para onde levar o carro, aí ou tu leva para o quartel, o que, como eu comentei, não é uma solução adequada, ou tu acaba tendo que liberar o veículo por falta de local adequado para essa remoção. Tá? Às vezes também, a gente coloca lá no autua o cara, só, deixei de remover o veículo considerando que não há local adequado neste município para guarda de veículo. Tá? Também acontece essa situação. Tá? Então, mas aí a tua fiscalização acaba sendo inócua, né? Aí os caras acabam reiterando as infrações de trânsito aí porque sabe que tu não vai tirar o carro dele mesmo que ele cometa a infração. Vamos lá, pessoal. O CTB, então, lá no seu artigo 276, é o que fala lá, a alteração na legislação lá que prevê, ó, qualquer concentração de álcool, então é qualquer uma, né, qualquer concentração, mesmo que mínima, qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar, né, então o sangue presente tanto na corrente sanguínea, quanto o álcool presente no ar expelido dos pulmões. Tá? Então, tanto qualquer concentração, seja na corrente sanguínea ou no ar expelido pelos nossos pulmões, sujeita o condutor às penalidades previstas no artigo 165. Tá? O CONTRAN vai disciplinar as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição observada a legislação metrológica. Então, o que o CTB fala, pessoal? Que qualquer concentração de álcool na corrente sanguínea ou no ar expelido pelos pulmões vai sujeitar o condutor à infração do artigo 65, que é essa infração lá, dirigir sob influência de álcool ou de qualquer substância psicoativa que determine dependência. Então, qualquer concentração. O CTB fala que o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, vai disciplinar a forma de utilização de aparelhos para esta medição. Por quê? Porque todo aparelho, todo equipamento eletrônico, pessoal, o Inmetro determina que seja dada uma margem de tolerância, que é chamado de erro máximo admissível, né? Então, todo aparelho de medição, ele tem um grau de precisão, né? E o Inmetro decidiu que o grau de precisão dos etilômetros, dos aparelhos de medição dessa concentração de sangue no ar expelido dos pulmões, tem um erro máximo admitido, que nós já vamos verificar, e isso está regulamentado lá na Resolução 432 também, artigo 4º, lá no seu parágrafo único, que fala o seguinte: do resultado do etilômetro, medição realizada, deverá ser descontada margem de tolerância, que será o erro máximo admissível, conforme legislação metrológica, de acordo com a tabela de valores referenciais para etilômetro constantes no anexo 1. Então, vamos traduzir para um português mais simples, pessoal, para nós entender. O que está falando o CTB? Qualquer concentração de álcool, seja na corrente sanguínea ou no ar expelido pelos pulmões,
cabe a infração do artigo 165, mesmo que mínima. O CTB diz também que o CONTRAN vai regulamentar essa medição, essa forma de medição da concentração de álcool. E a resolução 432, que está fazendo essa regulamentação, diz que do resultado deste aparelho de medição, que é conhecido, que é chamado de etilômetro, vulgo, né, popularmente conhecido também por bafômetro, né, então esse aparelho de medição, etilômetro, ou conhecido por bafômetro, deve ser descontada uma margem de tolerância. Então o aparelho, vocês vão utilizar, o condutor vai soprar, vai expelir o ar dos pulmões, e o aparelho vai dar uma medição de qual é a gradação alcoólica presente no ar expelido pelos pulmões do condutor. Esta numeração, que a gente vai chamar de medida realizada, vai ser colocada numa tabela, nós já vamos verificar logo em frente essa tabela, que está lá no anexo da resolução, e nós vamos ter esta medição realizada, nós vamos descontar um erro máximo admissível do aparelho, mesmo que o aparelho seja preciso, tá, zeradinho, ele é preciso nos milímetros, não tem erro nenhum, mas mesmo assim é dado para o condutor um percentual de erro máximo admissível. Então nós vamos verificar o número do bafômetro, colocar esse número numa tabela e ver que a tabela vai nos dar um número menor. Então vai haver um percentual de desconto, que é o erro máximo admissível, que este número é que nós vamos utilizar para caracterizar a infração do artigo 165. Tá? Então nós vamos medir um número, botar ele numa tabela, aí vai estar lá o referencial, e nós vamos utilizar o valor da tabela, conforme o número que nós medimos na tela do etilômetro. Aí começou a complicar um pouquinho, né, pessoal? Por isso que eu falo, tem que ter muita atenção, e muitos policiais erram. Aí tem o recurso da infração, né? Muitos condutores sabem disso. Aí o policial usa um valor errado, e aí o condutor, mesmo embriagado, entra com recurso e ganha, porque daí é um erro formal da lavratura do auto de infração. Então, aí está a tabela lá do anexo 1 da resolução 432, pessoal. Então nós temos aqui, ó, na coluna da esquerda, nós temos lá medição realizada. Então tá lá, medição realizada. O que acontece com esse número, pessoal? De onde é que vem esse número? Este número vai aparecer no visor do bafômetro. Então a gente vai fazer o cidadão soprar, ele vai soprar, o aparelho vai realizar a medição interna, lá tem células que quimicamente fazem essa identificação da gradação alcoólica, e vai nos mostrar no visor uma medição realizada, que é este número da coluna da esquerda. Nós vamos pegar este número, vamos supor, por exemplo, que o condutor nos apresente lá 0,14. Apareceu no visor lá do nosso etilômetro 0,14. Nós vamos pegar este valor, esse 0,14, nós vamos levar para essa tabela e nós vamos ver que 0,14 corresponde a 0,10. A partir desse momento, pessoal, nós vamos utilizar o 0,10 para lavrar o auto de infração do cidadão. Então, até no auto de infração vai aparecer lá, tem o campo lá, medição realizada, nós vamos colocar 0,14. Aí no campo lá da infração vai aparecer assim, limite regulamentar. Qual é o limite previsto pela lei seca, pessoal? 0. Então o limite é 0. Medida realizada 0,14, limite 0. E o terceiro campo vai ser valor considerado, este VC da coluna da direita. Então, medição realizada 0,14, limite legal 0, valor considerado 0,10. Tá? Então nós temos que ter esse conhecimento disso. Muito policial confunde, joga para um lado, joga para o outro, tá? E não lavra o auto de infração corretamente. Outra situação, pessoal, que aí o pessoal começa a ter dificuldade no procedimento. Se vocês observarem, a coluna da medição realizada, ela inicia em 0,05. Confere? Todos vocês conseguem visualizar lá
no slide. Então está lá, margem de tolerância, anexo 1, está lá, medição realizada na coluna da esquerda, ela inicia em 0,05. Tá, mas e se der 0,04, 0,03, 0,02, 0,01, o que a gente faz com esses valores? Nada, pessoal, tá? Porque o erro metrológico admissível no etilômetro é esse percentual até 0,04. Então, como vocês podem ver, o 0,05 corresponde a 0,01. Então, é o mínimo, né, que o condutor vai apresentar de presença de álcool no ar expelido dos pulmões. Então, quando a gente realizar uma medida 0,05, botou na tabela, ele vai apresentar 0,01, que é o mínimo. Menor que isso é zero. Então, 0,04, 0,03, 0,02, 0,01 medido no bafômetro, na tabela representaria zero. E zero a gente não lavra infração de trânsito. Tá? Todos compreenderam, pessoal? Isso aqui, porque depois vai ter outro problema, que é quando nós vamos diferenciar a infração do crime. Então tem que entender bem isso, e muita gente tem essa dificuldade de entender ali, mas zero é zero, não é zero? Como é que funciona? Então, pessoal, há um erro metrológico, né? Então, se nós medirmos no bafômetro até 0,04, o Inmetro considera um erro metrológico, e até 0,04 corresponde a zero no valor considerado. Então, não há infração de trânsito. Tá? Prestem bastante atenção nisso, porque muito policial confunde, aí lavra a infração quando não é para lavrar, ou deixa de lavrar quando e aí confunde, troca as bolas e acaba fazendo aí, às vezes leva a gente preso em flagrante sem necessidade, e obviamente tudo isso gera responsabilidade, né, pessoal? Tu lavra um auto de infração, deu lá, medição realizada, 0,04. Opa, tá sob influência de álcool. Lavra auto de infração. Guincha o carro da pessoa. Leva, muitas vezes, dependendo do erro ali, leva até presa. Isso tudo gera responsabilidade na nossa atuação, tá? Então, isso aqui não pode ter erro, tá, pessoal? Isso eu tô repetindo assim, imaginem por quê, né? Já falei para vocês, eu falo, quando eu repito é porque é importante, e se é importante cai na prova, tá? Então, isso aqui tem que saber, tá? Aí, pessoal, nós vamos lá, artigo 277, sobre a fiscalização, né? Então, o que o código prevê quando que nós vamos efetuar esta fiscalização de trânsito? O condutor do veículo automotor envolvido em acidente de trânsito, então todo condutor envolvido em acidente de trânsito, ou que for alvo de fiscalização de trânsito, então ele é abordado e você vai efetuar uma fiscalização de trânsito naquele veículo, poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento determinado pelo CONTRAN que permita verificar se ele está conduzindo sob influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Então nós temos duas situações previstas no CTB, né, pessoal? Acidente de trânsito e fiscalização de trânsito. Nesses dois momentos, você poderá, tá? Então também o verbo utilizado é poderá. Por quê, pessoal? Porque não é necessário em todo acidente de trânsito, nem em toda fiscalização de trânsito, você fazer o teste do bafômetro, tá? Então o CTB dá esta discricionariedade para o policial. Tá? Então, tu foi atender um acidente de trânsito, tu tem a discricionariedade de mandar os condutores fazer o teste do bafômetro ou não. Numa fiscalização de trânsito, tem a discricionariedade de mandar o condutor fazer o teste do etilômetro ou não. Tá? É poderá o verbo utilizado, então nós temos esta autonomia. Eu resolvo fazer ou não resolvo fazer, né? Obviamente a gente vai decidir isso, pessoal, na situação, fato em si, né? A gente chega no local do acidente, tá ali os condutores, não apresentam nenhum sinal de embriaguez, tá os dois conversando normalmente, não tem nenhuma dessas características de alteração da capacidade psicomotora que a gente já viu lá no início da nossa aula. Então,
eu decido não realizar o teste de etilômetro. Tá? Mas você, como policial, pode decidir realizar ou não. Tá? Isso é discricionário do agente. Não, então não é uma coisa obrigatória em todos os acidentes de trânsito, em toda a fiscalização de trânsito. A fiscalização de alcoolemia deve ser procedimento rotineiro. Então, a resolução lá 4312, ela fala que o policial deve fazer essa fiscalização sempre que possível, né? Deve ser uma coisa que entre na rotina nossa, justamente para evitar retirada de circulação esses condutores que dirigem sob influência de álcool. E essa fiscalização, pessoal, ela pode ser aí, né, preventiva, em virtude de locais que necessitem, que a gente costumeiramente tem como locais de irregularidade constante, educativa, né, testes aleatórios, direcionada, que é os condutores sob suspeita, a gente aborda, seleciona alguns veículos, né, que vão realizar ou não o teste. Pode ser educativa, nós fizemos muitas vezes essas operações de alcoolemia, pessoal, agora com o bafômetro passivo, né? Depois a gente vai falar mais sobre o bafômetro passivo e depois na prática vocês vão aprender a utilizá-lo também. Esse bafômetro passivo, muitas vezes a gente faz operações em que todos os condutores são submetidos ao teste de etilômetro. Como o bafômetro passivo agiliza muito a fiscalização, nós submetemos todos os condutores. Então, não passa nenhum veículo sem que o condutor seja submetido ao teste do etilômetro. E nós temos essa prerrogativa legal ali, como nós já vimos ali no artigo 277. Vamos para frente, pessoal. Então, parágrafo 2º, ele fala o seguinte: a infração prevista no artigo 65 também poderá ser caracterizada mediante imagem e vídeo, constatação de sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN alteração da capacidade psicomotora ou produção de qualquer outras provas em direito admitidas. Tá? Então nós vamos verificar, pessoal, que nós caracterizamos essa infração do artigo 165 mediante o mais utilizado, mediante o teste do etilômetro. Certo? Certo. Mas a legislação fala que nós podemos verificar esta infração de trânsito do artigo 165 também por meio de constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, há um termo de constatação de sinais já previamente padronizado, alteração da capacidade psicomotora ou admite-se também produção de qualquer outra prova. Tá? Então, para a caracterização do artigo 165, pessoal, nós vamos utilizar sempre dois procedimentos. Nós, na prática, na rua, né? Tem outros procedimentos, mas daí depende de outras situações. Então, na prática, na rua, nós vamos utilizar o bafômetro, o etilômetro, e o auto de constatação de sinais de embriaguez. Há outros dois meios de constatação, que são a perícia médica, realizada por médico perito, e o exame de sangue. Como eu falei para vocês, essas duas dependem de outra situação, né? O exame laboratorial de sangue vai depender do laboratório, da presença do laboratório, vai depender da aquiescência da pessoa em retirar sangue para que seja feito esse teste. E o segundo, que é o exame por médico perito, vai depender também da disponibilidade de médico perito, de uma regional do IGP no local. Então, são situações que, na prática, a gente não utiliza, né? A gente vai utilizar muito o teste do etilômetro com equipamento e o auto de constatação de sinais de embriaguez. Também é falado, pessoal, ali, o parágrafo 2º do 277, ele fala também em imagens e vídeos. Podem ser utilizados? Podem, tá? Mas eles sempre vão funcionar como anexos a um desses dois procedimentos de fiscalização que eu coloquei. Então, ou nós vamos fazer o teste do etilômetro, e lá o etilômetro tem uma impressorinha e imprime, né? Ele imprime um teste, uma ficha teste lá, né? Parece até um daqueles tickets de supermercado, né? Sai uma fita impressa e essa fita impressa vai estar lá o resultado do exame. Ou nós vamos preencher esse auto de constatação de sinais de embriaguez, que também é padronizado, nós já vamos ver como é que é esse auto. E
E uma dessas duas formas nós vamos utilizar para fiscalização. Pode ser anexado a este auto de infração, a este ticket do bafômetro ou a este auto de constatação, imagem, vídeo, foto, né, testemunhas, então qualquer outro meio de prova admitido no direito pode ser anexado a uma dessas duas formas de fiscalização. Tá? Então nós sempre vamos adotar esses dois procedimentos, ou o teste do bafômetro ou o auto de constatação de sinais de embriaguez, tá? Para lavrar o auto o auto de infração do artigo 65. Então vou lavrar um auto de infração do artigo 65. Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que cause dependência. Um desses dois procedimentos deve embasar o auto de infração, ou o teste do etilômetro ou o auto de constatação de sinais de embriaguez. Tá? Se tiverem dúvida, pergunte, pessoal. Isso aí nós vamos verificar muito na prática, e nós vamos fazer muito isso na prática. Aí, como eu falei para vocês, pessoal, a resolução 432, ela prevê lá as formas de confirmação da alteração da capacidade psicomotora. Então está lá escrito, ó, a confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância pode dar-se-á por meio de pelo menos um dos procedimentos a seguintes, né? Então nós temos lá quais são os procedimentos. Já até adiantei para vocês esse slide, né? Então nós temos lá exame de sangue, exames realizados por laboratórios especializados indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela polícia judiciária em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinam dependência. Então pode ser feito lá o teste, até a raspagem de pelo ali é para a execução do teste toxicológico, né? Pode ser feita essa constatação por meio desses testes. Como eu falei para vocês, pessoal, o exame de sangue e esse teste laboratorial, eles dependem de uma situação de terceiro, né? Então, na prática, a gente não efetua esses testes aí na rua, né? Então, nem tem como efetuar na rua. Então, os procedimentos de fiscalização vão ser esses dois últimos, né? O teste do etilômetro, como nós já comentamos, né? Inclusive está aqui, pessoal, até para vocês visualizarem, ó, eu falei do valor que aparece no visorzinho, então aparece o visorzinho aqui, ó, né? Então nós temos no visorzinho lá a gradação alcoólica que nós vamos colocar lá naquela tabela de referência. E por último, nós temos essa verificação de sinais que indicam a alteração da capacidade psicomotora do condutor, que é esse auto de constatação que nós vamos preencher. Então, na prática, nós temos 4 formas de efetuar a comprovação da embriaguez do condutor, mas nós utilizamos sempre as duas últimas, que é ou o teste do etilômetro, ou essa verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora, que é o auto de constatação, a gente às vezes chama de AXE, né? Lá no PMSC Mobile, isso também é feito de forma digital, tá, pessoal? No PMSC Mobile tem lá auto de constatação de embriaguez, ACE, né? E lá já tem, nós vamos preencher no tablet, né, digitalmente, esse auto de constatação. Já tem lá as perguntas, o que nós vamos constatar, já vai ter lá, nós vamos responder tudo no tablet e depois nós podemos até imprimir esse teste também na impressora lá do equipamento do PMSC Mobile. Aí vamos em frente, pessoal. O artigo 3º, lá no parágrafo 2º, diz o seguinte: nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização do teste de etilômetro. Então, como eu comentei, né, o etilômetro, por ser um equipamento metrológico, né, dá uma validade maior, né, à realização do exame. Independe de conceitos subjetivos, né, então a gente vai sempre priorizar o teste do bafômetro. Se o condutor apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora na forma do artigo 5º, ou haja comprovação dessa situação por meio do teste de etilômetro, e houver encaminhamento do condutor para a realização do exame de sangue ou exame clínico, não será necessário aguardar o resultado desses exames para fins de autuação administrativa. Então, pessoal, vamos supor o exemplo, como eu falei para vocês, o exame de sangue ou exame clínico a gente não tem como fazer na prática, certo? Né? É impossível, né? Ninguém vai fazer um exame de sangue no meio da rua. Então, estes exames sangue ou clínico, eles vão, se o condutor resolver por meio dele, não, eu não estou embriagado, isso aí está errado, e ele resolver fazer o teste, ou haja o encaminhamento para que esse teste seja feito, para fins de lavratura do auto de infração, nós vamos utilizar os dois testes que eu coloquei para vocês, conforme eu já tinha falado para vocês.
Então, comprovação dessa situação por meio do teste do etilômetro ou os sinais de alteração da capacidade psicomotora. Estes dois testes é o que embasam a nossa infração do artigo 65. Então, caso ele seja encaminhado para exame de sangue ou para exame clínico, isso independe, o que falo no final do artigo, do seguinte, não será necessário aguardar o resultado desses exames para fins de autuação administrativa. Então, nós vamos utilizar para a lavratura do auto de infração ou o teste do etilômetro ou os sinais de alteração da capacidade psicomotora. Isso nós usamos para a infração. Se for fazer exame de sangue, se for fazer exame clínico, isso vai ser posterior e aí a gente não precisa aguardar o resultado desses exames. Então é o que eu coloquei para vocês. Na prática, pessoal, é auto de constatação e bafômetro. Exame de sangue, exame clínico, isso aí é desnecessário para embasamento do nosso auto de infração. Aí, pessoal, como eu coloquei para vocês lá no início, já falei que nós íamos ver mais para frente,